Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma apresentação de matemática. Continuaremos apresentando produtos notáveis. Sabemos que os produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, por exemplo, nas equações do primeiro grau e do segundo grau. Observando geometricamente, temos um quadrado. Decompondo esse quadrado em partes menores, conseguimos obter um quadrado maior, dois quadrados, no caso, um maior e um menor, e dois retângulos de mesmo tamanho. O lado do quadrado maior é A, o lado do quadrado menor é B. Somando A mais B, representa o lado da figura completa. Então, cada lado da figura é A mais B. A área do quadrado em verde será A vezes A, que é A ao quadrado. A área do retângulo em amarelo será B vezes A. Do quadrado em laranja será B vezes B, que é B ao quadrado. E do retângulo azul será B vezes A. Com essas dimensões, podemos formar uma expressão algébrica, sendo A ao quadrado mais B vezes A mais B vezes A mais B ao quadrado. Ajeitando essa expressão algébrica, teremos A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Com isso, temos o desenvolvimento de um produto notável. Temos o produto do quadrado da soma de dois termos. Generalizando uma regra para desenvolver produtos notáveis, temos que o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então temos o quadrado da soma de dois termos, x mais y ao quadrado. Desenvolvendo esse produto, x mais y vezes x mais y. O primeiro termo vezes o primeiro termo, x vezes x. O primeiro termo vezes o segundo termo, x vezes y. O segundo termo vezes o primeiro termo, y vezes x. E o segundo termo vezes o segundo termo, y vezes y. Multiplicando x vezes x, conserva-se a base, somos expoentes. Então, teremos x ao quadrado mais xy mais xy mais y vezes y. Conserva-se a base, somos expoentes. Então, obtemos y ao quadrado. O termo central, eles são iguais. Então, iremos repetir x ao quadrado e somar xy mais xy. Temos um xy mais um xy, obtemos 2xy mais y ao quadrado. Com isso, chegamos ao desenvolvimento do produto notável, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. O termo inicial é o quadrado da soma de dois termos. O x ao quadrado é o quadrado do primeiro termo. 2xy é duas vezes o primeiro vezes o segundo. E o y ao quadrado é o quadrado do segundo termo. Então temos que o y é o segundo termo e o x é o primeiro termo. Olhando em outra ótica, escrevendo uma formulação mais
resumida, então temos primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então se torna-se uma regra geral para desenvolver qualquer produto notável. Resolvendo diretamente já utilizando a regra. Temos o quadrado da soma de dois termos, o x é o primeiro termo, o y é o primeiro termo. A regra é o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Reescrevendo com os termos que está no produto notável, teremos x ao quadrado, que é o primeiro termo, mais 2 vezes o x, que é o primeiro termo, o y, que é o segundo termo, mais o y, que é o segundo termo, ao quadrado. Já está desenvolvido o nosso produto notável, simples e rápido. O x ao quadrado é o quadrado do primeiro termo, 2xy é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Continuando com o quadrado da subtração de dois termos. Temos geometricamente um quadrado, iremos decompô-lo em partes menores, considerando que o quadrado original, cada lado dele mede A, e iremos subtrair o lado do quadrado menor, que o lado do quadrado menor será B. Então, da subtração teremos A menos B de cada lado do quadrado original. O retângulo azul, o retângulo amarelo e o quadrado laranja será subtraído do original. Então temos que a área do quadrado verde é A vezes A, que é A ao quadrado. Do retângulo amarelo é B vezes A. Do quadrado laranja é B vezes B, que é B ao quadrado. E do retângulo azul, B vezes A. Como foi dito, retirando as partes que representam a subtração, iremos escrever uma expressão algébrica com esses valores. A ao quadrado menos B vezes A menos B vezes A mais B ao quadrado. Repetindo A ao quadrado menos, como temos uma operação com regras de sinais, menos BA menos BA, iremos conservar o sinal e somar os termos. Então iremos somar AB mais AB e repetir mais B ao quadrado. Reescrevendo novamente, temos A ao quadrado menos AB mais AB é igual a 2AB mais B ao quadrado. Com isso, temos o desenvolvimento do quadrado da subtração de dois termos. Ou seja, temos o produto do quadrado da subtração de dois termos. Seguindo com uma formulação do produto do quadrado da diferença de dois termos, temos que o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Veremos como isso funciona. Temos 2x menos 5 ao quadrado. Como é um produto notável, iremos multiplicar a base
duas vezes. O 2x iremos multiplicar por 2x. O primeiro termo vezes o primeiro termo. 2x vezes menos 5. Como um é positivo, o outro é negativo, o sinal predominante é menos. 2 vezes 5. Em seguida, multiplicaremos menos 5 vezes 2x. Novamente, o 5 é negativo e o 2x é positivo. Sinal predominante é o menos. E teremos 5 vezes 2x. Em seguida, menos 5 vezes menos 5. Como os dois são negativos, menos vezes menos é mais. Sinal predominante é positivo. 5 vezes 5. 2x vezes 2x, 2 vezes 2 é 4, e x vezes x é x ao quadrado. Temos 4x ao quadrado. Menos 2 vezes 5 é 10, então temos 10x. Menos 5 vezes 2x também é 10x. Mais 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado, que também é 25. Repetindo, 4x ao quadrado, menos 10x, menos 10x, sinais iguais, conserva o sinal e soma os termos. Como eles são os mesmos, pode ocorrer a soma, pois a parte literal é x. Com isso, 10x mais 10x é igual a 20x. E mais 25, repetindo o mais 25. Então, 2x menos 5 elevado ao quadrado é o quadrado da diferença de dois termos. E o quadrado do primeiro termo é 4x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo é menos 20x. E o quadrado do segundo termo é 25. Formulando uma regra geral e resumida, 2x é o primeiro termo, 5 é o segundo termo. Então, temos que o 4x ao quadrado, primeiro termo ao quadrado. Menos 20x será menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, segundo termo ao quadrado. Com isso, formulamos uma regra generalizada para o produto do quadrado da diferença de dois termos. Seguindo a regra geral, sabemos que o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, temos o quadrado da diferença de dois termos, x menos y ao quadrado. O primeiro termo é x, o segundo termo é y. E a regra geral, de forma resumida. Primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Desenvolvendo o produto notável, como o x é o primeiro termo, teremos então x ao quadrado menos duas vezes o primeiro termo. Então, será duas vezes x vezes o segundo termo. 2 vezes x vezes y, que o y é o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Como o y é o segundo termo, será y ao quadrado. Com isso, encontramos o produto do quadrado da diferença de dois termos. Por hoje, a apresentação encerra aqui.
Para quem chegou até aqui, deixo o meu muito obrigado e desejo que todos sejam abençoados.